Ok, pessoal, vamos voltando aí com calma. Já já eu compartilho a tela aqui, vou preparar aqui. E aí, todo mundo. Deixa eu botar essa coisa aqui. Todo mundo de volta aí? Ainda não? Hum. Ok. Então vamos lá, vou começar. Então aqui a gente vai ver aqui o comando chmod. O comando chmod, ele é o comando que a gente usa para alterar, né, as permissões de arquivos, ok? Então a gente pode fazer um arquivo virar um arquivo executável, a gente pode fazer com que um arquivo seja apenas de leitura, a gente pode permitir a gravação desse arquivo, tá certo? A gente já vai falar dessas permissões. No Unix e no Linux existem três permissões possíveis: execução, gravação e leitura. Ok? Quando a gente fala de um diretório, não faz muito sentido falar de gravação, de execução, mas sim de gravação e leitura. Tá? Então, se um arquivo não tiver marcado para execução, ele não vai ser executado. Por exemplo, você escreveu um script. Né? Um script é um arquivo de texto que vai ser executado por um interpretador de comandos. Pode ser o interpretador C do Shell, ou pode ser o Python, pode ser o Perl, pode ser qualquer interpretador de comandos que exista no ambiente do Linux. Então, para que ele seja executável, ele é originalmente um arquivo de texto que vai ser executado pelo interpretador de comando. Para que isso aconteça, ele tem que estar marcado como um arquivo de execução, ok? Então, o chmod, ele usa, e o Linux usa o que a gente chama de uma permissão octal. Então, por exemplo, a gente tem aqui como você transformar aqui chmod 764 teste. Então, ele está definindo com esse 764 aqui uma determinada permissão para o arquivo. O 752 também define uma determinada permissão para um arquivo. Então, quando a gente usa aqui o comando ls-l, ele mostra a permissão de um arquivo. Então, por exemplo, ele mostra aqui as permissões, certo? O diretório, esse arquivo aqui, por exemplo cat.txt. Esse arquivo tem permissões de read, write e read. Tá certo? Então, vou aqui chmod
Exemplo cat.txt. Não tem o então não, ele não lista. Eu queria ver se ele listava, mas ele não lista, ele só modifica. Então, a segurança é dada, né, através disso aqui. Pô, professor, mas a gente vê a segurança nesse formato RWX e define a segurança nesse formato 7 de numeração octal. É isso mesmo, a gente precisa se acostumar com isso, tá certo? Então, a gente vai ver isso rapidinho. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Em geral, às vezes é muito comum a gente baixar um arquivo um script de instalação e ele vem com um TXT não executável. Então, para a gente fazer isso rapidamente, a gente usa o comando, que ele não funcionou, não está gravado. A gente usa o chmod mais x. Isso vale para qualquer coisa, mais R, menos R, mais X, para o exemplo cat.txt. Então, quando a gente faz isso, a gente transforma esse arquivo em executável. Não, aqui, não foi. Por que não foi? Mais W, desculpa, eu botei mais X e botei mais W. Mais X, aí ele já era W, ele ficou lá. Então, mais X, o que aconteceu? Ele virou amarelinho e ele passou a ter permissão também de execução. RWX, RWX. Tá certo? Ok? Então, vamos aqui. Então, vamos lá. Quando você aplicar o chmod 764 no arquivo, ele vai ter essa permissão aqui. Ó. Vamos fazer isso lá nesse arquivo. Ó. Chmod. Vamos falar a permissão dele lá. Agora nós vamos dar, ó, 764. O que acontece com ele? Então, lá, ele continua sendo um arquivo de execução, tá? Mas as permissões mudaram ligeiramente, tá certo? Mudaram? Mudou, tá vendo? Vê que aqui a permissão é diferente, a gente já vai ver isso. E aí vamos dar o 752. Em vez do 764, 752. Você vê que as permissões aqui são de um tipo. A permissão aqui é diferente e aqui diferente, certo? E aí, vamos fazer aqui o chmod 77 para vocês verem a diferença. 777. E aí, apareceu isso aqui, ó. Ok? A gente já vai, vocês já vão entender isso aí. Então, vamos lá. Vou passar isso aqui, depois eu volto. Deixa eu ver aqui no final. Tem a explicação desse negócio. Então, quando a gente vê lá essas seguranças aqui, ó, RWX, RWX, R-X, significa o quê? Que a gente tem são 3 tipos de permissão para 3 grupos. O dono, que é o dono do arquivo, o grupo, que pode executar o arquivo, que tem direitos sobre o arquivo, e outros. Quem são os outros? É quem não é nem o dono e nem quem está nesse grupo de usuários. Tá certo? Então, vamos lá aqui. Então, quando a gente
ls menos l, a gente vê aqui o seguinte: a primeira letra é para indicar se é diretório ou não. Então, isso aqui é um diretório, esse arquivo não é diretório, esse não é diretório, este não é diretório, este é diretório e este é diretório. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem 3 letras para o dono, 3 letras para o grupo e 3 letras para os outros. Ok? Quem é o dono? É o usuário aluno. Qual é o grupo? O grupo aluno. Okay? E os outros é quem não é o usuário aluno, que é o proprietário, e quem está no grupo aluno. Tá certo? Ou por que tem um grupo aluno? É um grupo com o mesmo nome do usuário. Isso porque a gente precisa lembrar que, historicamente, quando o Unix foi criado, ele foi criado num conceito de rede ponto a ponto, onde as pessoas, né, não havia serviço diretório, não havia serviço de gerenciamento centralizado, então onde as pessoas criavam os seus arquivos e compartilhavam os seus arquivos, ok? Então, o jeito mais fácil de compartilhar um arquivo seu é você colocar as pessoas dentro do seu grupo de usuários. Então, existe um grupo de usuários que é criado com o mesmo nome do usuário. Então, quando eu crio um usuário chamado aluno, esse usuário é criado um usuário aluno e um grupo chamado aluno. Ok? Tá legal? Então, então, voltando aqui, são 3 permissões: leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução. Ok? Para este usuário, para este grupo e para os outros que não são nem este usuário, nem este grupo. Ok? Até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Tá ok? Então, vou seguir. Então, olha lá. Bom, então, ele mostra aqui, ó, os caracteres que aparecem aqui, ó, indicam. Quando a gente tem aqui, ó, de 2, ele está mostrando aqui, ó, o 1 é para indicar, se é diretório, a posição 2 e 3 e 4 é para o dono do arquivo, 5, 6 e 7 é para o grupo, tá certo? Da onde aquele usuário que é dono faz parte, isso é o grupo do usuário, e 8, 9 e 10 são os outros, ok? Quando tem um traço, quer dizer que para aquela posição não tem nada definido, ok? Ou está negado aquela opção, desculpa, nada definido não, está negada aquela opção para aquele determinado usuário. Então, a gente tem aqui read, write, read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Tá certo? Ok? Então, se eu tiver... Oi, alguém perguntou aí? Deixa eu ver aqui. Oh, caramba. Quando eu entro nesse caminho, eu não consigo sair. Peraí. Oi. Ok aqui? Peraí, Nicolas, fala, Nicolas. Ou fala ou escreve. Ok? Não entendi aí. O MSN?
O que é mesmo? Não, o 1? Ah, o 1 é para diretório, MSN é mesmo. Tá bom, eu sou meio velhinho. O 1 é a posição 1 indica que é diretório ou não. Tá certo? Ok? Agora o Christian, você tem alguma dúvida aí? Opa, perdão. Caramba. Hein, não? Tudo bem, Christian? O Christian não, desculpa, Christopher, né? Perdão, Christopher. Tudo tranquilo? Então vou seguir aqui, hein? Então vamos lá. Posição 1, diretório. 2, 3 e 4, usuários. 5, 6 e 7, grupo. 8, 9, 10, os outros. O traço apresenta negação. Então aqui, ó. Posição 1, diretório. Não é diretório. Então, o dono tem direito de ler, gravar e não pode executar. O grupo, ler, gravar e não pode executar. Os outros, ler, não pode gravar, nem pode executar. Tá legal? Então, vamos seguindo aqui. Tá aqui as permissões. Permissão do grupo. Mesma coisa, direito de acesso. Ah, bom, aí tem aqui, ele faz aqui o código 0 indica toda a posição 0, ele vai tirar o direito para aquela posição. 4 é R, 2 dá o direito de escrita, o 4 de leitura e o 1 direito de execução. Ok? Então, ele aqui, ó, ele faz aqui uma uma tabela aqui, né, uma lista aqui com as permissões. 0, nenhuma permissão. Então, quando você dá 0 aqui, né, e aqui, usando isso aqui, ó, a gente vê aqui, ó, isso aqui é para o usuário, para o proprietário, esse segundo aqui é para o grupo, e isso aqui é para os outros. Então, 0, se aqui fosse 0, os outros não podiam fazer nada. Se aqui fosse 0, o grupo não podia fazer nada. Se isso aqui fosse 0, o dono não pode fazer nada. Então, aqui 1 é posição de executar. Então, fosse 1, 1, 1, né? Vai ter outros podem executar, o grupo pode executar e o usuário pode, e o proprietário pode executar. E assim sucessivamente. Ok? Tá legal? Eu estou indo bem devagar nessa coisa que é para vocês entenderem bem. Mas da onde isso vem? Né? Por que é 0, 1, 2, 3 e 4 fazem isso? Eu confesso a vocês que eu não costumo decorar esse negócio desse jeito. Tá? Eu vejo isso de outra forma. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, que você tem 3 opções para cada um. Ó. RWX, RWX, R nada, ok? Isso aqui, se vocês olharem, vocês vão ver o seguinte, se você tem porque isso é binário, no computador é tudo binário, então isso são 3 bits. O bit 1 permite e o bit 0 não permite. Então aqui, ó, você tem 1, 1, 1. Ora, 1, 1, 1 binário convertido para hexa é quanto? Para hexa não, para o que é 7. 1, 1, 1 é 7.
100 é o quê? 4. Então, por isso é que 4 aqui é 774. Porque 4 é a posição de só de leitura. Se fosse só de escrita, seria traço 10, que dá 2. Ok? Então, na verdade, o 656, por que é 656? Porque é 110, que dá 6, 101, que dá 5, 110, que dá 6. Ok? Então, isso aqui, obviamente, é uma tabela que vale a pena decorar, né? Eu quero dar permissão de ler e gravar. É 6. Por que é 6? Porque é 110. Eu quero permissão só de gravar e executar. É 3. Por quê? Porque é 101. Ok? Permissão de ler e executar. Desculpa, aqui é 10. Aqui vai ser ler e executar. É 101. Ok? 101, que dá 5. Aqui, 110. É 6. Se eu quero só gravar e executar, é 0. Opa, perdão. Peraí. Aqui, só gravar e executar. É 0, 1, 1, que dá 3. Ok? Entenderam aí essa questão de direitos aí? Vamos ver se eu consigo. Mais ou menos? Tem que dar uma praticada. Vou ver se a gente consegue. Se a gente consegue fazer um negócio aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo fazer aqui. Imagina o seguinte, que você quer. Vou botar aqui, usuário, grupo e outros. Tá certo? Então, perguntar aí, vocês vão botando a resposta aí. Então, por exemplo, se eu quero que um arquivo. Fazer aqui uma tabela. Ih, caramba, ficou ruim pra caramba isso aqui. Mas vamos lá. Se eu quero que um determinado arquivo, o usuário, né, o proprietário, né, possa ler, gravar. Eu vou botar aqui, esse negócio está muito ruim, peraí. Deixa eu ver, apagar esse negócio todo aqui. Fazer isso aqui direito. Então vamos aqui, usuário, grupo e outros. Melhorou, tá certo? Melhorou. Então, para o usuário, eu quero que ele execute, que ele leia e escreva. O grupo só vai poder ler e os outros também só vai poder ler. Qual é o comando chmod
fazer? Qual é o comando chmod que a gente tem que dar? Qual é a letra aí no chmod que a gente tem que dar? Quem faz por aí? Vou botar a caixa de texto depois aí. Vou botar a correção aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo, fazer desenhado mesmo. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, usuário, grupo e outros. E a gente vai ter aqui, ó, 3 posições, 3 posições e 3 posições. Vamos lá, ninguém fez ainda? Ninguém ficou ainda? Põe aqui no... Escreve aí no chat, pô. Deixa eu ver se eu consigo... fazer uma votação. Ah, pois é, por isso é que eu não uso a tabela. Você não conseguiu gravar a tabela? Olha só, a gente sabe o quê? Que para cada posição é o quê? A gente precisa aqui, ó. Aqui é read, aqui é write, opa, e aqui é execute. Read, onde ainda vou aprender a ficar nisso. Write, execute. Read, opa, esse R ficou muito ruim. E execute. Então, olha só. Read, write, execute. Read, write, execute. Read, write, execute. Né? E aí a gente precisa o quê? 1 nessa posição, 1 nessa posição, 0 nessa. Então, isso aqui, eu vou abrir a caixa de texto aqui para ficar melhor agora. Então, a gente precisa aqui, ó, 1, 1, 0. Para o proprietário. Aqui, a gente precisa 1 para o 0, porque é só read. Então, é 1, 0, 0 para o grupo. E a gente também vai precisar o que aqui para os outros? Também a gente só quer read. Então, a gente quer read, não write e não execute. Então, também 1, 0, 0. Quanto é isso aqui? Isso é meia, né? Isso aqui vai ser 6. Isso aqui, 4. 4. Vamos ver? Vamos vir aqui e vamos fazer aqui, ó. Pegar esse arquivo exemplo aqui, .cat, ele está 777, porque ele está com tudo 1. E aí a gente vai dar um chmod nele, 644, no exemplo.txt. Menos L, vou botar só ele aqui, ó, exemplo.txt. Olha lá, o usuário, proprietário read write, grupo read e outros read. Ah, não está aparecendo? Falou, é porque aí eu tenho que parar o quadro, acho. Aguenta aí. Interromper compartilhamento. O que não está aparecendo? Eu estou no quadro branco? Deixa eu sair aqui. E agora? Apareceu o prompt, não? Apareceu o terminal?
Então aguenta aí que eu vou... E agora? Continua no quadro. Cores, selecionar, controles de exibição, tamanho real. Deixa eu ver se eu aperto aqui, eu interrompo o quadro branco. Mas interrompi tudo, né? Então vou aqui compartilhar a tela de novo. Pronto. Agora apareceu todo mundo, né? Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Agora apareceu para todo mundo. Então o que que eu fiz aqui, ó? Eu usei, a gente tinha calculado lá no quadro o CHMOD 644. E aí, ó, apareceu lá, quando a gente fez isso, apareceu aquela situação que a gente queria. Ok? Eu parei o quadro negro e usei aqui. Acho que é mais fácil eu abrir aqui abrir um programa de... Vou abrir esse MT aqui quando eu precisar desenhar alguma coisa. Só que esse meu negócio aqui tá preto. Acho que aqui tem um outro aqui. Pronto. Pronto. E não, esse cara aqui é muito complicado. Não vou usar esse não. Bom, vamos lá. A gente usa por aqui. Tá tranquilo aí? Então a gente precisa... todo mundo entendeu? Então, uma coisa que a gente tem que, quando trabalhar com esse direito aqui, primeiro tentar fugir da tentação do CHMOD 777, tá certo? A gente, quando não, às vezes quer tornar executável, não lembra, aí dá um CHMOD 777. CHMOD 777 dá para todo mundo, qualquer um, direitos totais sobre o arquivo, né? Então, a gente não deve nunca usar o 777 são muito bem controlados. Se eu precisar tornar algum arquivo executável, é melhor usar o chmod mais X, né? Porque a gente vai transformar esse arquivo em executável. Na realidade, quando a gente dá o mais X, a gente adiciona o X em todas as possibilidades, tá? Ok? Por exemplo, vou pegar esse aqui e vou dar um mais X para ele. Olha lá. Qual é o direito que ele está agora? Ele está assim, ó. Ele está... O dono lê e escreve, o grupo só lê e os outros só leem, né? Então, quando eu fizer isso aqui, mais W não, vamos consertar isso aqui, mais X, né? Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer com ele? Olha lá, ele adicionou, né, o X aqui no proprietário, o X aqui no grupo e o X aqui, né, na exibição, tá certo? E qual seria, né, o comando qual seria o octal que daria esses direitos aqui, ó?
Qual é o octal que dá isso? Responde aí. Vou botar lá de novo, aqui, ó. Que CH-mode eu daria aqui? Que número seria esse? Nada? Faz a gente aí, bota aí papel e lápis, faz a conta aí. Vê se é isso. 755. Opa. Opa, eu digitei errado, né? CH-mod. Meu teclado aqui. Vamos ver. Olha lá. Igualzinho. Aqui e aqui. Ok? Mas é igual por quê? Porque porque ele estava no 644. Ok? Quando eu adicionei o X, ó, eu dei mais um, somei um aqui. Então aqui veio o 6 passou para 7, o 4 passou para 5 e o outro 4 passou para 5. Ok? Fala aí, qual é a maior dúvida de vocês? É a conta do binário para o octal ou entender a coisa das permissões? Vou voltar aqui um pouco. Alguns comandos para ver. Comando move. Bem, vamos fazer um novo exemplo. Claro, a gente tem tempo para isso. Mas você quer um exemplo no quadro branco ou pode ser aqui no. Pode ser aqui. Então vamos ver aqui um. Então vamos lá. Então vamos pegar esse arquivo aqui e eu quero ele assim. Vou botar aqui no usuário. Usuário. Eu vou querer gravação. Grupo. Eu vou querer leitura. Usuário, gravação. Grupo, leitura. E outros, execução. Pode não fazer muito sentido, mas qual o octal.
Oh, isso, é isso mesmo, é. Opa, peraí, que bobagem aqui. Troquei, não adiantou nada. Peraí. Pronto, agora sim. Vamos lá. Sequência é sempre read, write e execute. Ler, gravar e executar. Acho que sim, Thiago. Ou Iago, desculpa. Acho que sim, ó. É. Então vamos lá. É gravação. Então, 0 para leitura, 1 para gravação, 0 para execução. O outro, o grupo é só a leitura. Então, 1 para leitura, 0 para gravação, 0 para execução. E o outro é execução. Então, é 0 para leitura, 0 para gravação, 1 para execução. Isso vai dar o quê? 010 é 2, 100 é 4, 011, 1. Então, CH Mode 241. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. CHMOD 241. Vamos lá, ó. O usuário proprietário grava, grupo lê, outros executa. Ok? Todo mundo entendeu? Óbvio que eu não quero que vocês saiam fazendo tudo de cabeça agora. Eu não faço de cabeça isso até hoje, tá certo? Eu faço isso aqui que eu fiz aqui. Eu quero que o cara grave. Então
boto lá e faço isso aqui, faço exatamente isso aqui, para configurar isso para achar o comando lá, tá certo? Então, vou voltar um pouco aqui. Vimos aqui o chmod. Então, vamos falar do chon. O chon é um arquivo para você trocar o owner, né, o dono do arquivo, tá certo? Então, você pode pegar um arquivo e trocar o dono dele. Então, por exemplo, esse arquivo aqui que a gente viu, né? O dono dele é o usuário aluno. Então, eu posso dar um chon root exemplo.txt. Por que eu não posso fazer isso? Porque para dizer que o proprietário é root, eu tenho que usar o comando sudo. E aí agora mudou. O owner é o root, o grupo é o grupo aluno e, obviamente, os outros são os outros, tá certo? Você vê que eu mudei o owner, mas não mudei as permissões do arquivo, tá certo? Tem opções de comando aqui, às vezes importante, bem... Ele aqui, o "-c", mostra somente os arquivos que foram alterados, o "-f" não mostra mensagem de erro, o verbose mostra todos os arquivos que estão sendo alterados, e o recursivo, ele é interessante porque ele pega o diretório e todos os subdiretórios, tá certo? Eu vou dar aqui esse comando, eu entro aqui e não consigo sair. Eu vou dar esse comando, sudo chon -vr. Cadê aqui o EBC? Como é que é o nome do PK? Então, sudo chon ut chon -vr ut bk. Só, eu vou dar o comando para trocar o proprietário desse diretório e dos subdiretórios desse diretório, se tiver. Como só vai ter arquivo, ele vai trocar da árvore inteira, tá certo? Ele mostrou aqui, ó, trocou o owner, tá? O ownership desses arquivos, de aluno para root, de aluno para root, de aluno para root, tá certo? Vou dar aqui de novo esse comando para voltar aqui o aluno, dono desse cara aqui de novo. Tá certo? Opa. O que eu fiz aqui? Ó, troquei o comando C, H1, -vr, troquei no lugar errado. Aluno. Então, ele trocou lá do root para o aluno. Ok? Aqui, ó. Eu vou deixar... Eu sei que o pessoal está perguntando aí. Eu vou deixar essa gravação, tá certo? Lá em materiais complementares,
unidade 3, tá certo? Vou deixar a gravação o link da gravação lá, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Então, ch-on. O move é um comando interessante, porque a gente usa, ou você usa ele para mover o arquivo de um diretório para outro, tá certo? Ou você usa esse comando para renomear um diretório ou um arquivo, né? A gente pode pegar aqui um arquivo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos pegar o novo exemplo, né? Então, vamos dar aqui o MV, que é move, novo exemplo.txt, para novo, vou botar aqui, novo, new exemplo.txt. E aí ele mudou, né, o nome do arquivo, o novo exemplo não existe mais, tá certo? E a gente também pode dar um MV nesse cara, para onde? A gente vai mover ele para teste 1. Opa, tá. Onde é que eu tô? Mover, move, novo exemplo. Ah, bom, porque eu peguei o nome, não existe mais, o nome mudou. Então, MV, novo new exemplo, para onde? Para o diretório teste 1. O ls ele não está aqui, ls teste 1, e aí está lá dentro do diretório teste 1, ok? Então a gente usa o move para fazer isso lá. Ok, comando cp é o comando que copia, a gente usou aí o comando cp no arquivo, tá certo? Ele copia também arquivo origem e destino. Uma coisa interessante no comando cp é que a gente tem que dar origem e destino. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu estou aqui no meu diretório pessoal, certo? E eu quero copiar de volta aquele arquivo novo exemplo que está lá no teste 1. Então, eu vou dar cp teste1 barra novo new exemplo. Eu estou no meu diretório pessoal. Se eu der o Enter aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, que eu não tenho, eu esqueci, ele não achou o operando do destino. Eu tenho que dar o operando do destino. Nesse caso, como é o diretório corrente, eu boto um ponto. Tá certo? E aí, se a gente for ver, tá lá. Ok? Eu também posso copiar uma estrutura inteira para dentro de um diretório. Então, eu vou dar aqui, ó, cp-r, teste 1, para onde? Para teste 2. -R, não é? Ah, não, é se eu dei CD em vez de CP. Eu estou terrível aqui, estou ficando cansado. CP, teste 2. Aí eu vou dar aqui um ls teste 2. Vamos ver o que tem lá dentro? Olha lá. Tem o teste 1. Tá? ls teste 2 barra teste 1. Tem lá dentro um novo exemplo txt. Ok? Então isso é uma coisa interessante aí do CP. Então, tem aí uns exemplos, eu dei outros exemplos, tá certo? O remove, né, é um comando para você remover arquivos, tá certo?
Essa opção remove os arquivos, né? O "-f", sem se preocupar se você tem permissão ou não, ele detona tudo. Tá? O "-i" é interativo, ele vai solicitar a remoção, a confirmação da remoção. E o "-r" é recursivo, certo? Ele vai remover uma subárvore inteira, tá certo? Então eu posso dar aqui um rm-r, rm-r, teste 1. E aí vamos ver aqui, né? ls teste 1. Não tem mais nada lá dentro, removi o teste 2 que estava lá com o novo exemplo.txt, certo? Então, com rm-r, você remove tudo. Então, é bom botar "-r" quando for fazer isso, "-ri", porque aí ele... rm-r é "-ri", interativo. Às vezes ele não funciona. Onde é que eu estou? Ele não achou? Peraí, onde é que eu estou aqui? Acho que eu já tinha. Ah, eu já tinha removido, né? Eu já tinha. Eu dei o move lá, né? Eu levei o teste, então vou dar aqui. Deixa eu ver aqui. Teste 2. Teste 2. Ah, dentro do teste 2 tem o teste 1, né? Eu tinha removido lá, então eu vou dar aqui. Opa! Eu vou dar aqui um rm-ri teste 2. E aí ele vai perguntar, né? Se eu quero remover mesmo ou não. Eu vou dar um não aqui. Aí ele vai parar lá, certo? Não vai fazer o comando. Ok, então foi aqui o rm. E ele pode usar também lá os caracteres coringas lá, tanto o asterisco quanto a interrogação. rm, a gente falou isso em sala de aula. A gente tem o man rm, vai levar a gente lá para as páginas do manual do RM, ok? Tá certo? Ok? Então tá aqui o manual. Isso aqui a gente já viu. E a gente chegou ao fim aí da nossa transparência, certo? E aí, tudo bem? Eu queria ter um feedback aí de vocês, como é que foi a aula. Ah, tá certo. Vamos repetir aqui. Então, antes disso, vamos falar aqui para o Pedro a questão do ponto. Tanto no Move quanto no CP, tá certo? Porque o comando, vou voltar lá no CP. Ó, CP, a sintaxe é CP, ó, CP, origem, destino, ok? Então eu tô num diretório, eu estou no meu diretório pessoal. Estou no meu diretório pessoal. Eu quero copiar o teste 1 que está dentro do teste 2 para cá. Então eu vou dar aqui, ó, CP -R, que é recursivo, tá certo? Teste 2 barra teste 1. Quero copiar o conteúdo. Então, tá aqui, vou até botar aqui, ó, asterisco, ponto asterisco. Então, eu quero copiar tudo que tem o teste 1. Aliás, se eu botar asterisco, vou botar só o teste 1. Eu quero copiar o diretório teste 1 com todo o seu conteúdo que está dentro do teste 2. Então, esse é o caminho para esse diretório pessoal aqui onde eu estou.
Só que eu tenho que colocar aqui o destino. O destino poderia ser a interrogação, podia ser o tio line, que é o diretório pessoal. Mas eu quero copiar para o diretório corrente, isso é, o diretório que eu estou. No DOS, você não precisa dizer nada. Você dá o Enter e ele faz a cópia. Aqui no Unix e no Linux, não. Você tem que botar o ponto, indicando que é o diretório corrente. Tá certo? Aí, quando você faz isso, ele copia. Ó. Aí o teste 1 de volta. Ok? Tá certo? Lembra daquele, ó, cd ponto ponto? CD ponto ponto sobe um diretório. Por quê? O primeiro ponto é o diretório corrente e o segundo ponto é um diretório acima. Se eu der aqui, ó, cd ponto ponto ponto, vamos ver para onde a gente vai. Aí ele não deixa, porque aí eu vou para a barra e ele não vai deixar eu ir lá para o coisa. Então, ele só deixa subir um ponto. Então, cd ponto ponto é o diretório corrente e o diretório de cima. O ponto marca o diretório corrente. Opa. Ok? O diretório corrente é o diretório atual, é aquele que o seu prompt está, né? A gente chama isso de diretório corrente. Ok? E aí, pessoal, como é que foi? O que vocês acharam aí da aula? O que vocês acharam? Foi legal? Deu para... Os recursos foram suficientes? Como é que foi? Qual é o feedback de vocês aí para o dia de hoje? Vou parar aqui o compartilhamento de tela. Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou deixar a aula disponível lá no material complementar, no unidade 3, tá? Ok. Tem pessoal que teve alguns problemas de conexão. Eu posso queria saber se eu fui rápido demais. Eu tenho que seguir mais ou menos, talvez, o mesmo ritmo que eu teria usado na sala de aula, né? Talvez tenha uns recursos. A gente está aprendendo aqui também, né? Então, alguns recursos aqui a gente tem que melhorar aqui no quadro branco, né? Porque foi bem ruim escrever ali, mas o ritmo foi bom. Mas eu tinha pedido umas maquiagens que você não tinha pedido na sua. Ah, legal. Que ela pintou na minha. Além do orientador, tinha Ok, bom. Quando eu vou para o presencial, vou entrar nesse ritmo. Ok. Então, eu vou parar aqui a gravação, tá? Ainda estou online aqui, mas vou